Paz do Senhor, meus irmãos, nós novamente aqui para trocar um dedinho de prosa sobre a palavra de Deus, sobre o privilégio de poder servir ao nosso Deus, de estar na sua presença e da oportunidade. Hoje eu quero falar com você sobre a oportunidade que Deus está dando. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Meu amado, nós estamos tendo uma oportunidade grandiosa nesse momento. A palavra de Deus tem toda a sua história, toda a sua trajetória, ela nos fala do crescimento da igreja, de como a igreja cresceu. Que em momentos críticos como esse, ele não é para parar a igreja, mas para que a igreja se expandisse. Deus, ele em vários momentos, ele trouxe sobre a igreja uma perseguição, através de doenças, através de enfermidades, através de escravidão, através do cativeiro, para que a igreja pudesse se despertar. E nós olhando pelo lado do nosso Deus, nesse momento eu tenho certeza que o nosso Deus está alegre com a resposta que a igreja está dando. Eu gostaria de perguntar para você, meu amado irmão, há quanto tempo você não parava na sua casa para fazer uma oração? Há quanto tempo você não parava para orar pelo seu país, pela sua nação? Há quanto tempo você não fazia um culto na sua casa? O inimigo tinha roubado isso da igreja. Aqui no texto aqui fala de um momento em que a igreja estava angustiada, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tinha sido assassinado, ele tinha sido crucificado, ele tinha passado por um momento de angústia, e aí ele ressuscita e vai embora para a sua glória, e ele diz para os apóstolos: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. E a palavra de Deus fala que durante alguns tempos a igreja foi perseguida e os apóstolos estavam com dificuldade, com medo, temendo pela vida. Mas a palavra de Deus fala que nesse momento, foi o momento em que ele se agarra na palavra de Deus e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensinando essa palavra. Eles se uniram na oração. E a igreja saiu de quatro paredes e passou a ir para as casas, para as famílias, e as famílias elas começaram a buscar a presença de Deus. E a presença de Deus era tão gloriosa que ele já não tinha mais propriedade exclusiva. Ele já não tinha mais um só dono. A igreja, a partir daquele momento, ela passa a dividir não só o pão, mas também a oração. E a palavra de Deus nos diz assim que o poder de Deus era tão grande que sinais e maravilhas iam sendo realizados. Meu amado, eu tenho certeza que nesse momento que estamos passando é um momento em que Deus despertou você, minha irmã, você, meu irmão, você pastor, você bispo, você apóstolo, que há muito tempo não parava para orar pela sua nação, que há muito tempo você não se importava com o seu vizinho, que há muito tempo você não chamava a sua família para orar junto. Deus está querendo entrar na sua casa e Deus vai fazer grandes milagres. A nossa nação, ela vai passar por esse momento de uma maneira tão gloriosa, que nós vamos ver apenas os sinais e as maravilhas que o nosso Deus vai fazer. Eu gostaria de dizer para você, meu amado, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar angustiado, não precisa temer a morte, porque o nosso Deus, ele está apenas dando oportunidade de crescimento para a igreja. Eu tenho visto em vários canais, em vários noticiários, notícias de que a igreja saiu de quatro paredes e passou para dentro do lar. Vejo pessoas, ao invés de trocar palavras que denigre a imagem, a honra das pessoas, estar num só propósito, um propósito de oração, um propósito de buscar nosso Deus. E essa é a resposta que o nosso Deus dá para o nosso inimigo. Essa é a resposta que o nosso Deus dá para aqueles que acharam que poderia parar o nosso Deus. Não é um Deus maior do que o nosso, não é um Deus mais forte, não é um Deus mais amoroso. E esse Deus é capaz de te amar lá no deserto. Esse Deus é capaz de te livrar de qualquer coisa.
É nesse momento em que o Salmo 91 vai se cumprir na vida da igreja. A igreja está vivendo e vai viver, se cumprir na vida dele, o Salmo de número 91, onde a palavra de Deus diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verá a recompensa do ímpio. Deus, nesse momento aqui, Ele está nos dando uma oportunidade maravilhosa, gloriosa, de nós podermos sair de 4 paredes, daqueles cultos das terças-feiras, do culto de quinta-feira, do culto de domingo à noite, e ter um culto todos os dias nos nossos lares. Porque o desejo do nosso Deus é que a nossa oração, o nosso louvor, seja continuamente. Quem sabe Deus está levantando Daniel em vários lugares dessa nação. Um Daniel que não é como a campanha que muitos dizem, campanha de 21 dias, mas um Daniel que orava todos os dias, continuamente, 3 vezes ao dia. E todas as vezes que Daniel dobrava o joelho, um Deus Todo-Poderoso ouvia ele. Um Deus Todo-Poderoso livrava ele. E um Deus Todo-Poderoso fazia com que a ele crescia e se destacava. Deus quer fazer milagre na sua vida, meu irmão. Deus quer fazer milagre na sua casa. Deus quer transformar o seu coração. E por isso Ele veio nos despertar. Talvez muitas pessoas estão com medo de morrer. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, Paulo um dia disse: morrer aqui nesse mundo é viver para Cristo. Se você começar a viver a palavra de Deus, você vai poder vivenciar aquilo que o Salmo 91 diz. E poder dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Criou os céus, criou a